Olá! Estamos começando o programa Respondendo sobre as Escrituras, transmitido na Rádio Voz de Amor, a sintonia do adorador, nas quarta-feiras, quinta-feiras e sexta-feiras, às 7 horas da manhã. Se você está assistindo esse programa em outro lugar que não seja na Rádio Voz de Amor, não esqueça de baixar o aplicativo na Play Store. Vai lá no seu celular, entre em aplicativos, na Play Store, na loja, nos aplicativos, digite Rádio Voz de Amor. E você vai estar com a sintonia no adorador no seu próprio celular. E também as reprises do nosso programa será transmitido no YouTube, youtube.com/clica aqui não. Lá você vai entrar na playlist que vai estar denominada Respondendo sobre as Escrituras. Ou também no próprio Facebook, facebook.com/respondendo sobre as escrituras, e lá mesmo você pode deixar as suas dúvidas. Você tem alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma sugestão? Então você pode entrar lá no Facebook e deixar a sua pergunta. Caso você não tenha Facebook, acha mais fácil, mais prático enviar sua pergunta no WhatsApp? Então envia-nos a sua pergunta no telefone 16 99299 9452. Repetindo, 16 99299 9452. Meu nome é Rafael Leonessa e é uma satisfação poder esclarecer as suas dúvidas. É claro que eu não estou sozinho, eu estou com ele. Quem é você? Meu nome é José Odair e é uma grande alegria poder compartilhar a palavra de Deus com todos os amigos ouvintes. A pergunta de hoje que nós vamos responder é uma pergunta muito costumeira no meio evangélico. É aquela velha pergunta: uma vez salvo, sempre salvo? Ou seja, se Deus me salvou, agora estou salvo, eu posso cair? Eu posso perder a minha salvação? Então essa é a proposta do programa de hoje. Vamos tentar responder esta pergunta neste programa. Antes de nós respondermos essa pergunta, vamos então fazer uma oração. Deus Todo-Poderoso, nós damos graças ao Senhor por esta oportunidade de alcançar as pessoas por intermédio do rádio, do YouTube, do Facebook. Nós agradecemos ao Senhor por estarmos usando este meio e pessoas sendo alcançadas. E que a Tua palavra fale fortemente aos ouvidos de todos aqueles que ouvirem o que vamos tratar aqui sobre a Tua palavra neste dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você está acompanhando agora o programa Respondendo sobre as Escrituras. Dúvidas não são mais desculpas para conhecer a palavra de Deus. Então a pergunta de hoje é: uma vez salvo, sempre salvo? Será que eu estou então guardado pelo Senhor? E também tem aqueles velhos questionamentos em cima dessa pergunta. Horas, mas então se eu sou salvo e eu não perco minha salvação, então eu posso matar, eu posso roubar, que eu não vou perder a minha salvação. Então são esses questionamentos que nós vamos tentar responder neste programa. E algumas outras dúvidas que já vêm junto com essa pergunta, nós vamos jogar nos próximos programas. Então você não pode perder os próximos programas. Todos eles nós vamos tratar rodeando esse assunto. Uma vez salvo, sempre salvo? O que você tem a dizer sobre isso, José Odair? Olha, para responder essa pergunta, nós temos que colocar alguns conceitos. O que é a salvação? A salvação é o perdão judicial de Deus sobre todos os nossos pecados, passado, presentes e futuro. Então, quando Deus nos perdoa, todos os pecados que nós já cometemos são cancelados. Os pecados que nós ainda não cometemos também serão cancelados, porque Deus nos vê a nossa vida por completo. E quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, nós não havíamos nascido, então é óbvio que todos os nossos pecados já caíram sobre ele, antes mesmo de nós nascermos, porque o Senhor Jesus levou o pecado de todos. Existem pessoas que ainda não nasceram, que virão a nascer caso não haja a volta do Senhor Jesus e o desenrolar de todas as coisas, e essas pessoas vão cometer pecados, e esses pecados foram crucificados na pessoa do Senhor Jesus. Então a salvação de Deus
ela inclui o perdão de todos os nossos pecados que nós cometemos e que vamos ainda cometer. Lembrando das palavras de Davi, que Deus tem escrito no seu livro todos os dias da vida dele, antes mesmo dele nascer. Então Deus sabe o quanto nós iríamos pecar. E esses pecados foram pagos pela pessoa do Senhor Jesus. E a salvação de Deus, além de incluir os nossos pecados de toda a vida, ainda inclui uma grande mudança, ainda inclui proteção e ainda inclui disciplina. E nós vamos detalhar cada uma dessas coisas. Quando nós lemos no livro de Hebreus, falando a respeito da intercessão do Senhor Jesus Cristo para com todos aqueles que são salvos por eles, lá no capítulo 7 e o versículo 25 diz o seguinte, a respeito do Senhor Jesus como sacerdote, como intercessor, como mediador entre Deus e os homens. Diz, por isso também pode salvar totalmente os que por ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então Jesus pode salvar totalmente, perfeitamente, todos aqueles que o têm como mediador, porque Jesus vive sempre para interceder por eles. E esta carta aos Hebreus é muito importante para nós entendermos este assunto, e existem várias declarações aqui do escritor que apontam para este fato de que a salvação não se perde. Hebreus capítulo 9 e o versículo 12 diz: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido uma eterna redenção. Então o Senhor Jesus, ele entrou diante de Deus uma vez por todas, e a redenção que o Senhor Jesus Cristo obteve ali na cruz do Calvário foi de uma vez por todas. É isso aí. Então quer dizer que a salvação não se perde, e a nossa proposta é transmitir para vocês vários textos, né, vários ensinos através desses textos, e nós mostrarmos aqui que sempre é nesse padrão. Jesus Cristo salva uma vez, e através dessa salvação, Ele é que nos vai dar então essa santificação. A proposta deste programa e nos próximos 2 programas é continuar nessa linha de raciocínio. E por que há uma importância em tratar esse assunto? Talvez você está pensando aí, horas, mas por que eles vão tratar esse tipo de assunto aqui no programa? A realidade é que nós devemos entender, mostrar para as pessoas que a salvação de Cristo ela é única e suficiente. Não há necessidade de eu, como ser humano, fraco, pecador, eu ter que manter a minha salvação. Porque se caso fosse assim, dependesse de eu, um ser humano, ter que manter a minha salvação, nos instantes seguintes eu já perderia a minha salvação. Então, você como eu, nós somos fracos, nós somos o tempo todo tentados. E a gente não tem capacidade de manter-se sozinho em uma santificação. Então é necessário que essa santificação seja dada, né, pelo próprio Espírito Santo. Então, nós não perdemos a nossa salvação, nós perdemos a nossa comunhão. É uma frase de efeito que nós costumamos falar. E agora nós vamos pegar vários textos e mostrar para vocês que a salvação ela realmente não se perde. Mas antes disso, como nós vamos ler aqui alguns textos, eu vou pedir para que José Aldair explique a diferença da salvação passada em Cristo, a salvação presente neste momento e a salvação futura. Por que eu vou pedir para ele explicar isso? Porque por várias vezes, pessoas me enviaram textos mostrando que a salvação é futura. Olha aqui, Rafael, tá vendo? Ó, para salvação, ou seja, para salvação futura. Ou então vocês vão chegar a uma salvação. Então há vários textos que mostram uma salvação futura. Outros textos aparentemente mostram uma salvação presente. E outros textos mostram que a salvação está lá na cruz. Ora, então há uma contradição? Será que existe 3 tipos de salvação? Então precisamos deixar aqui bem explicado para que você entenda que realmente há sim 3 tipos de salvação, 3 termos usados nas escrituras como salvação. E José Aldair,
qual é então esses 3 termos? Por que há uma salvação passada, presente e futura? Dá para explicar para nós aí? Sim. Quando nós lemos esse texto, nós acabamos de ver que Jesus obteve uma eterna redenção. Então os nossos pecados foram pagos na cruz do Calvário uma vez por todas. Agora, existe um texto em Hebreus que nós vamos ler e vai nos dar uma luz com respeito a isso. Vamos começar no capítulo 9 de Hebreus, o versículo 26, e vamos até o versículo 28, e nós vamos ter um entendimento melhor sobre todos esses aspectos da salvação. Hebreus, então, capítulo 9, versículo 26, diz assim: Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, ele está dizendo que Jesus aqui, ele destruiu, ele aniquilou o pecado. Não há vestígios das consequências judiciais do pecado em nossas vidas, porque o Senhor Jesus aniquilou e ele fez isso uma vez por todas. Esse texto deixa bem claro que isso aconteceu, que nós recebemos o perdão judicial de Deus e o pecado foi aniquilado em nossas vidas no que diz respeito à condenação, né? Mas olha o que diz o versículo 27. Assim também como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Veja que agora esse versículo 28, ele diz que Jesus aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então este é um versículo que as pessoas interpretam que a salvação está no futuro, que não é algo que eu já tenho. Mas o que esse texto está querendo dizer? Esse texto traz um dos aspectos da salvação. Por quê? O Senhor Jesus nos salva da condenação do pecado, e isso, como temos falado, de uma vez por todas. O pecado é aniquilado, o pecado já não existe como consequências judiciais em nossas vidas. Agora, nós vivemos no mundo ainda e vivemos em uma carne que é sujeita ao pecado. E essa salvação que traz o escritor no versículo 28 é a salvação justamente da presença do pecado. O Senhor Jesus então apareceu uma primeira vez e ele aniquilou o pecado o sacrifício de si mesmo, mas ele vai aparecer uma segunda vez agora sem pecado, né? Ele não vem vir tratar a questão judicial do pecado, mas ele vai aparecer uma segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. E que salvação que é essa? É a salvação da presença do pecado. Porque quando o Senhor Jesus vier, nós estaremos com ele e ele vai nos tirar num lugar onde nós pecamos e o pecado está sempre presente. Inclusive o escritor aos Hebreus diz que o pecado ele tenazmente nos assedia. E aqui neste mundo nós ainda estamos em uma natureza que sujeita ao pecado, sujeita a pecar, e também temos muitas situações de pecado, e o Senhor Jesus vai nos tirar dessa situação. Então esse aspecto da salvação é a salvação da presença do pecado. O apóstolo Paulo, quando em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala da manifestação do Senhor Jesus no dia do arrebatamento, o que ele fala? Ele fala que isto aqui, este corpo que é mortal, se revestirá da imortalidade. Este corpo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E este corpo animal, este corpo carnal, ele vai dar lugar a um corpo celestial. E nesse corpo celestial nós não vamos pecar mais. E nós vamos ser libertos totalmente da presença do pecado. Então, esses versículos que jogam a salvação para o futuro, ele está falando a respeito da salvação da presença do pecado e não da salvação judicial do pecado. E ainda tem aqueles textos que falam da salvação de situações em que nós poderíamos pecar, né? Então existem esses 3 aspectos da salvação: a salvação judicial, a salvação de uma situação de pecado e a salvação da presença do pecado. É isso aí. Então, as pessoas normalmente confundem quando aparentemente a salvação está no futuro. Elas acreditam então que somente após a morte a pessoa vai ter certeza da sua salvação.
quando a Bíblia já diz que a nossa salvação da condenação do pecado, ela está no passado, em Cristo. Enquanto o povo de Israel via futuramente o Messias salvando eles, e através dessa promessa do Messias, eles estavam sendo salvos agora do poder do pecado, a nossa salvação está no passado, em Cristo. Então lá em João 5,24 diz o seguinte: em verdade vos digo. Quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então aqui diz em João 5,24 que a pessoa que crê, ela tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Bom, então nós entendemos através desse texto que a salvação ela é no ato, ela é imediatamente, e a pessoa não entra em juízo. Aqui não coloca uma vírgula, diz, mas se vocês não manterdes a sua salvação, vocês serão condenados. O texto não diz isso, diz que uma pessoa passou da morte para a vida. Ora, então se uma pessoa ela estava morta e reviveu, agora ela já tem uma vida espiritual. Lembra nos programas passados que nós mostramos que a pessoa morta é uma pessoa separada de Deus? Através daquele texto de Efésios capítulo 2, vós estáveis mortos nos seus delitos e pecados. Então o homem ele é assim, ele já está separado de Deus. A partir do momento que ele tem a sua salvação no ato, ele já está separado para Deus. Ele já tem uma vida eterna. Ele não passa a morrer e depois viver de novo. Depois ele morre, depois ele vive. Depois ele morre, ele vive. Não existe essa espécie de reencarnação espiritual. A partir do momento que a pessoa crê em Cristo, ela é salva no ato e ela não perde a sua salvação, porque ela não entra em juízo, mas ela passa da morte para a vida. João 5,24. Deus estabeleceu um plano de salvação para salvar pecadores que vivem em um mundo de pecado. Então, quando eu começava a minha vida cristã e tinha dúvidas a respeito desse tema, eu li um livro e ali tinha, infelizmente não me lembro o nome, li vários livros sobre o assunto, mas o autor daquele livro dizia o seguinte: ninguém salva uma pessoa que está se afogando em alto mar e coloca ele em um lugar onde a água está batendo até o pescoço e ele pode se afogar novamente. Não, quando Deus nos salva, ele nos deixa plenamente e totalmente seguros. Se nós procurarmos versículos na Bíblia em que as certeza da salvação é afirmada, nós vamos falar centenas de versículos, porque esse assunto é bem vasto. E eu gostaria de permanecer ainda na carta aos Hebreus. No capítulo 10, no versículo 12, tem a seguinte declaração: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelo pecado, assentou-se à destra de Deus. Então veja, foi um único sacrifício pelo pecado e ele ofereceu para sempre e assentou-se à destra de Deus. Hebreus 10,14 diz assim: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, mais uma vez, ele traz a ideia de que os nossos pecados foram resolvidos uma vez por todas e o Senhor Jesus Cristo, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, não é uma perfeição momentânea que eu possa perder. Eu fui aperfeiçoado para sempre na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o Hebreus capítulo 10 e versículo 18 diz: ora, onde há remissão desses, já não há mais oferta pelo pecado. Então não há mais o que se fazer. Por quê? O Senhor Jesus Cristo, ele é santo, inculpável, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. E eu queria dizer que não há um valor calculável no sacrifício do Senhor Jesus, porque é infinito os recursos que ali existem.
Se eu viesse perder minha salvação, eu teria que chegar à conclusão de que eu cometi um pecado, ou que eu estabeleci uma dívida entre mim e Deus maior do que o sangue do Senhor Jesus Cristo. E aquilo que eu fiz é mais grave, é tão grave que nem o sangue de Cristo pode cobrir. Isso é limitar o sacrifício do Senhor Jesus. Nós sabemos que o sangue do Senhor Jesus, o sacrifício que ele realizou ali na cruz do Calvário, é de valor infinito. E nós, seres humanos, temos valor, mas o Senhor Jesus não. Ele é infinito. Agora, além da salvação dos nossos pecados, a salvação de Deus ainda inclui uma mudança completa na vida. Por quê? Eu estou dizendo isso porque alguma pessoa pode começar a se lembrar de pessoas que outrora confessaram o Senhor Jesus e agora não confessam mais, e que a vida deles voltou a ser como era antes. Deixa eu te explicar que um salvo, ele quando se converte, quando ele aceita o sacrifício do Senhor Jesus como único e suficiente na sua vida, ele muda. Hebreus capítulo 8, versículo 10, Deus diz que as leis dele serão escritas nas nossas mentes e nos nossos corações. Então nós seremos pessoas diferentes. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós somos chamados de novo homem, de nova criatura. Então, nós não somos mais o que éramos antes. E existe algo que a Bíblia também revela, que dá um impacto violento na vida de uma pessoa salva, e ela jamais será a mesma pessoa. Porque a Bíblia, em várias partes, Coríntios, em outras passagens, eu vou citar Efésios, capítulo 1, versículo 13, ela diz que ao nos convertermos a Cristo, o Espírito de Deus vem habitar no cristão. E o Espírito de Deus habitando em nós é um freio enorme no que diz respeito aos nossos apetites carnais e aos nossos desejos pecaminosos. Então Efésios capítulo 1, versículo 13 diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, uma vez salvos, nós somos selados, ou passamos a ser morada de Deus em Espírito. O Espírito de Deus passa a habitar em nós, e pelo fato do Espírito Santo estar habitando em nós, nós não vamos conseguir viver como vivíamos antes. Então o salvo, ele passa por uma transformação muito grande na sua vida. Ele não será mais a mesma pessoa. Ele vai ter novos desejos, a lei de Deus no coração, novas ambições. Então ele não será a mesma pessoa que ele era antes. Ele vai mudar. E se você conhece uma pessoa que professou a Cristo com a sua boca, mas não mudou, a Bíblia diz que essa pessoa não é salva. Ela simplesmente confessou o Senhor Jesus com a sua boca, mas se não houve mudança, Tito 1,16 diz: no tocante a Deus professam conhecê-los, mas negam, pelas suas obras, negam que conhecem a pessoa do Senhor Jesus. Ele não é salvo, porque o salvo, ele é nova criatura, ele é um novo homem. Conforme Gálatas capítulo 5, ele tem uma nova natureza e ele tem o Espírito Santo. É como se fosse uma metamorfose em uma pessoa. Ela muda para uma pessoa totalmente diferente do que ela era antes. Agora, para ilustrar isso, você pode imaginar aí uma lagarta. Ela passa uma vida, né, andando, rastejando pelo chão. Um dia ela entra em um casulo e ela sai como uma borboleta. E ela tem uma liberdade ali em Cristo. Você acha que uma borboleta ela volta a ser uma lagarta como ela era antes? Isso é impossível. Então, da mesma forma, uma pessoa salva, ela não volta a ser o pecador que ele era antes. Ele pode cometer pecados, é claro, mas ele não volta a ser aquela pessoa que era totalmente influenciada pelo pecado como antes. É uma nova criatura. Então não há condições de Deus, através de Jesus Cristo, dar essa salvação. Depois ele tira essa salvação e você volta a ser aquela pessoa do passado. Talvez a pessoa professou sim uma fé
talvez a pessoa foi batizada, talvez a pessoa ela recebeu algumas coisas em que dava para entender que ela era uma pessoa salva, mas isso não quer dizer que ela realmente foi salvo, porque um salvo não pode voltar atrás, ele é impulsionado pelo Espírito Santo. Então, sim, uma vez salvo, sempre salvo, mas a pessoa tem que realmente ser um salvo. Bom, já vimos que a salvação de Deus, ela traz o perdão judicial, perdão da condenação do pecado, ela traz uma grande mudança. E que mais que a salvação traz? A salvação de Deus traz proteção. O Senhor Jesus Cristo passa, então, a nos proteger. E eu gostaria de ler um texto no Evangelho de João, no capítulo 10, onde o Senhor Jesus está usando a figura do pastor com as suas ovelhas, para ilustrar o relacionamento que ele tem com os seus servos, com aquele a quem ele redimiu. O que diz aqui? O Senhor Jesus diz no capítulo 10, o versículo 27 de João, o seguinte: as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então o Senhor Jesus está dizendo que Ele é o pastor que cuida das ovelhas. E Ele promete, isto é uma promessa dele: as minhas ovelhas ouvem minha voz, me seguem, eu lhes dou a vida eterna. E qual é a promessa? Nunca, jamais perecerão. Então quando você se converte, você passa a fazer parte do aprisco do Senhor Jesus. E Ele prometeu que nunca, jamais perecerá. Então, se uma dessas ovelhas vier a se perder, essa promessa do Senhor Jesus não se cumpriria. E nós sabemos que o Senhor Jesus cumprirá todas as suas promessas. E Ele diz que das minhas mãos ninguém poderá arrebatar uma das minhas ovelhas. E ainda diz: quem deu essas ovelhas a mim foi o Pai. Então imagine, se você tem umas ovelhas e contrata um pastor para cuidar dessas ovelhas. E no final do dia, se você confiou ao pastor 100 ovelhas e ele voltar com 90, ele não pode alegar que eram 10 ovelhas rebeldes, que ele não deu conta de cuidar delas e por isso elas escaparam, ou que um animal conseguiu capturá-las. Você não vai colocar a culpa nas ovelhas. Se isso acontecer, a falha terá sido do pastor. Então, quando o Senhor Jesus diz que está cuidando do seu aprisco, está cuidando das suas ovelhas e que das suas mãos ninguém poderá arrebatá-la, se um salvo se perder, significaria que Jesus Cristo teria falhado na sua missão que o Pai deu. Porque o Pai confiou essas ovelhas a Ele. E Ele não vai falhar na sua missão de proteger as suas ovelhas. Ele disse: da minha mão ninguém poderá arrebatar. E aí você pode pensar: mas existiu uma pessoa que foi salva e Satanás veio e Satanás colocou tentações e provações e por fim aquela pessoa cedeu e caiu. Olha, era querer admitir que ele conseguiu tirar uma ovelha das mãos do Senhor Jesus. Isso não é possível. Porque para você tirar algo da mão de uma pessoa, você tem que ser mais forte e mais poderoso do que aquela pessoa. E não há pessoa mais forte. E não há pessoa mais poderosa do que a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto diz: eu e o Pai somos um. Então, existe esta promessa da parte de Deus de que nós estaremos seguros. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 18, o apóstolo Paulo diz: e o Senhor me livrará de toda a má obra e me levará seguro ao lar celestial. Então ele diz que se houver uma má obra, seja quem quer fazer, seja quem está arquitetando, planejando alguma má obra contra ele, ele diz: o Senhor me livrará de toda má obra e me levará seguro ao lar celestial. Então existem essas promessas de proteção também a todo aquele que é salvo. É muito importante nós tratarmos sobre esse assunto, porque estamos vivendo tempos em que mestres ou denominações fazem pregações em que a pessoa, quando ela é salva,
ela acredita que ela pode perder a sua salvação. E coisas assim que a Bíblia não diz que é verdade. Por exemplo, você é salvo, mas se você não batizar, você perde a sua salvação. Você é salvo, se você não dizimar, você perde a sua salvação. Então tem muitas pessoas que estão perdidas nesse meio. É um tiroteio de informações nas redes sociais, né, na própria televisão ou em denominações. Então a pessoa ela não tem certeza da salvação dela. Mas nós estamos te dizendo que Jesus Cristo, ele deu certeza da salvação. Se você faz parte do rebanho do próprio Deus, é ele quem cuida de você. Satanás não tem autoridade para tirar você e levar para ele. Quem cuida de você é o próprio Deus. E lá em 1 João 5,13 diz que essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Então você tem a vida eterna. Isso é uma promessa. Deus não pode voltar atrás de sua promessa. Ele já te prometeu que se você crer, você já tem a vida eterna. O texto não diz em nenhum momento que se você se desviar, você perdeu a sua salvação. Nenhum texto na realidade diz isso, né? É talvez uma má interpretação que no próximo programa nós vamos tratar sobre isso. Mas você já tem agora a sua vida eterna. Isso é uma promessa não minha, nem do José Aldair e nem do programa. Essa é uma promessa do próprio Deus. Na carta de Judas, me lembrei de um versículo muito belo, antes de nós irmos para o próximo ponto que a salvação traz, né? E esse versículo diz assim, tá em Judas, versículo 24, a carta antes de Apocalipse diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Então ele nos guarda de tropeços e para apresentar-vos com exultação imaculados na sua glória. Então ele vai nos apresentar, vai nos guardar de tropeço e ele vai nos apresentar imaculados com exultação diante da sua glória. Também é uma promessa do Senhor Jesus. Então temos visto que a salvação traz o perdão da condenação, a salvação traz mudança, a salvação traz proteção, e o próximo ponto é que a salvação traz disciplina, porque Deus tem prometido corrigir e disciplinar os seus filhos. O texto que nós vamos ler se encontra também em Hebreus, capítulo 12, e o versículo 5, que diz assim: e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco? Então Deus nos trata como filhos. Filho meu, não menosprezei a correção que vem do Senhor, nem desmaiais quando por ele és reprovado. Quando você não está andando de acordo com a vontade de Deus, isso não te faz perder a salvação, porque Deus vai te tratar como um pai que educa o seu filho. E ele diz no versículo 6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então, todo o filho de Deus é disciplinado, todo filho de Deus é corrigido. E isto é uma promessa de que se você se desviar, Deus vai, como um pastor usando o seu cajado, trazer você de volta. O versículo 7, e é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há a quem o pai não corrige? Então os nossos pais nos corrigem e Deus também nos corrige. Agora você pode pensar, mas eu conheci um filho de Deus que se desviou e que fez coisas erradas e que nunca a mão de Deus pesou sobre ele e que ele está vivendo bem, feliz. O que esse texto diz? Esse texto diz que Deus corrige a todo aquele que ele recebe por filho. Mas se você não está sendo disciplinado, o versículo 8 vai dizer o seguinte: mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, o que diz? Logo sois bastardos e não filhos. Então essas pessoas são bastardas e não são filhos de Deus legítimos, não são filhos de Deus, não são pessoas genuinamente convertidas. Então a disciplina de Deus, ela é uma promessa. Eu sei que se eu fizer alguma coisa que desagrada a Deus, o que vai acontecer? Deus vai me corrigir e Deus vai me trazer de volta, porque Ele é poderoso para me guardar de tropeços.
E além disso tudo que nós já falamos aqui, Deus, ele nos cela com o Espírito Santo. O texto diz isso mesmo, lá em Efésios 1:13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, além disso tudo, que nós já falamos aqui, o Deus ele é como se colocasse um selo em nós, né? E você deve também lembrar que o selo nessa época era como se fechasse uma carta, colocasse ali uma vela, né, com um carimbo da pessoa. E aquele carimbo, não se pode mais romper aquela carta, a não ser quem recebe, né, o receptor ali daquela carta. Então isso é ser selado, agora diz, com o Espírito Santo da promessa. Então quem é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? O próprio Espírito Santo. Como nós somos tratados como filhos e não somos bastardos, Deus ele vai nos disciplinar. Então caso você cometa algum pecado, respondendo já aquela velha questão, então quer dizer que se eu sou salvo, eu posso pecar, eu posso matar, eu posso roubar e etc e tal. Na verdade é uma pergunta assim muito ingênua, né? A pessoa não tem muito conhecimento daquilo que ela está falando. Porque se Deus nos trata como filhos e nos disciplina, claro que nós não vamos ficar pecando o tempo todo, porque nós não vamos sentir bem. Nós vamos sentir o peso da mão de Deus na nossa vida. E depois de sentir o peso da mão de Deus na sua vida, você continua pecando? Eu não acredito que uma pessoa dessa possa ser salvo, não. Então, os salvos, ele é disciplinado por Deus o tempo todo para a perseverança. Então, o salvo, ele persevera. Bom, eu gostaria de usar um exemplo que aconteceu no Novo Testamento. Uma igreja que recebeu a disciplina de Deus. E muitas pessoas ali também foram disciplinadas nesta igreja. E qual é a igreja? É a igreja dos Coríntios. Quando nós começamos a ler aquela carta, nós vamos descobrir que os coríntios estavam andando de uma forma que desagradava a Deus. Quando nós lemos ali, nós vamos descobrir que havia partidos entre eles. E eles se dividiram entre o grupo de um e o grupo de outro. Isso não agrada a Deus. E Deus então intervém. Depois nós vamos descobrir ali que havia pecados terríveis entre eles. Imoralidade, um irmão entrou em litígio com outro irmão, e vamos ver também que eles andaram comendo carne sacrificada aos ídolos e com muitas ideias erradas na cabeça, tratando o casamento com leviandade. E agora o apóstolo Paulo escreve a primeira carta a eles e começa a tratar sobre todos esses temas. E parte da carta que Paulo escreveu aos Coríntios, a partir do capítulo 7, ela é escrita para responder perguntas que os coríntios fizeram ao apóstolo Paulo. E entre as perguntas que eles fizeram a Paulo, tinha uma pergunta que dizia o seguinte: Paulo, por que aqui em nossa igreja existe muita gente fraca, muita gente doente, e não poucos que já morreram, ou como aquele eufemismo que a Bíblia usa, que dormiram, e não poucos que dormem? E Paulo trata de todos esses assuntos. Quando chega no capítulo 11, ele fala de algo horrível que os coríntios estavam fazendo uma festa em que alguns comiam, os outros não comiam, e em que alguns chegavam a se embriagar e os outros não tinham acesso aos alimentos, né? E depois ainda celebravam a ceia do Senhor de maneira totalmente irresponsável e de maneira cometendo sacrilégio, profanando a ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo então diz a eles no capítulo 11, no versículo 30, né, o seguinte: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Vocês querem saber a razão? Porque vocês estão fazendo todas essas coisas, é que existe muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então, nós vemos aqui que Deus progrediu na sua disciplina. Ele permitiu que alguns ficassem fracos, outros doentes, mas quando eles ainda continuavam obstinados e eles não voltaram para Deus, qual foi a disciplina que Deus aplicou? A morte. Veja o que diz então o versículo 31. Porque
se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Né? 1 Coríntios 11, 32. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, esses males que vieram, inclusive a morte de muitos irmãos, fica muito claro aqui que era a disciplina de Deus. E Deus foi pesando a mão, e muitos, evidentemente, se arrependeram e viram que estava errado e começaram a voltar. Mas existem cristãos que são obstinados, e o que Deus faz? Deus não vai permitir que este, que é seu filho, viva pecando. Deus vai então colocar a mão sobre ele, e se ele não se arrepender, Deus irá tirar a sua vida para que ele não seja condenado com o mundo. Mas isso é algo que é uma exceção. Em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo cita um caso de imoralidade, dizendo: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios há. Isto é, haver entre vós quem abuse da mulher de seu pai. Então Paulo disse para que quem cometeu tal ação, ele deveria ser disciplinado pela igreja, afastado da comunhão da igreja local, e ele não se arrepender. O que acontece? O capítulo 5, versículo 5 diz que ele deveria ser entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, mesmo tendo cometido um pecado terrível, ele não se arrependeu, e ele seria disciplinado pela igreja, e se ele não se arrependesse, o que aconteceria? A sua carne seria destruída, mas o seu espírito seria salvo no dia do Senhor, ou seja, ele perderia a sua vida física, mas ele seria uma pessoa ainda salva, não perderia a sua salvação. Deus disciplina, e a disciplina de Deus é uma promessa para nós, e nós seremos julgados pelo Senhor para que não sejamos condenados com o mundo. Então, como nós vimos, Deus ele mantém essa salvação do homem através do Espírito Santo e nos disciplina quando nós desviamos dos seus caminhos. Ele não tira a nossa salvação toda vez que nós pecarmos. Isso é um refrigério para você que é salvo e tem essa ideia: será que toda vez que eu peco, eu perco minha salvação? Então o que você deve fazer quando você pecar? Chegue-se a Deus, ore, pede perdão, reconcilie-se com Deus, evite aqueles pecados, é claro, e assim você continua com a sua comunhão com Deus. Não tenha medo de perder a sua salvação, porque você não perde. Agora, como lá no Hebreus capítulo 12, que José Aldair também leu aqui, se você está pecando e Deus não te trata, se você está sem esse tratamento, sem essa disciplina, cuidado, porque você pode ser um bastardo e não filho. Então, nesse momento, você deve repensar: será que você foi salvo da primeira vez? Se você não foi salvo da primeira vez, então você deve ser salvo agora. A partir do momento que você é salvo, você não perde mais a sua salvação. Nós terminamos o programa aqui. Eu vou deixar as considerações finais para o José Aldair. Eu gostaria que você nos acompanhasse nos próximos programas, porque nós vamos começar a interpretar alguns versículos que possa dar a entender que a salvação é perdida. E vamos ver o que esses versículos realmente quer dizer. E aguardamos vocês então para os próximos programas. É isso aí, então terminamos aqui o programa respondendo sobre as Escrituras. Você ainda ficou com alguma dúvida? Alguma sugestão? Pode nos enviar as perguntas lá no Facebook, facebook.com/respondendo sobre as Escrituras, ou no nosso WhatsApp, 16 99299 9452. Novamente, 16 99299 9452. Então nos vemos nos próximos programas. Até mais!